Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado, então ó, deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui e não esquece que você pode se tornar um membro aqui do Caldeirão Furado e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome ou emojis pra você usar nos comentários dos vídeos. Você também pode contribuir com as produções aqui do Caldeirão Furado através do botão valeu e assim o seu comentário fica em destaque entre os demais. O que aconteceria de diferente na história de Harry Potter se o Harry fosse selecionado pra Sonserina? É isso que nós estamos vendo aqui nessa teoria de 7 partes, uma para cada livro, lá do canal Super Carding Brothers. E no episódio de hoje, a gente vai entender, segundo o autor da teoria, como os eventos aconteceriam em Harry Potter e a Ordem da Fênix se o Harry fosse da Sonserina. O vídeo com a teoria original está aqui na descrição, lembrando que eu só estou analisando a teoria e eu aconselho você a assistir a análise das primeiras partes da teoria, porque elas se complementam. Os acontecimentos no começo de Ordem da Fênix são bem parecidos com a história original. Harry ainda passa um verão frustrante com os Dursley, enquanto o Ministério da Magia, sob o comando de Cornelius Fudge, inicia uma campanha contra ele e o Dumbledore. Dolores Umbridge ainda envia os Dementadores para atacar o Harry em Little Ingen, porém, diferente da história original, o Harry não está perturbado por conta de pesadelos, já que o Cedrico não morreu em Cálice de Fogo. Então, o Duda não provoca o Harry sobre os pesadelos que ele tem, o Harry acaba não perdendo o controle ali e ameaçando o Duda com a varinha, e o Duda nem está presente enquanto os Dementadores atacam. Mas mesmo assim, o Harry ainda conjura o patrono para se livrar dos Dementadores, ainda é julgado pelo Ministério da Magia, a guarda avançada ainda resgata ele na Rua dos Alfeneiros, leva ele pro Largo Grimmauld, e ele fica sabendo de tudo que tá acontecendo ali no mundo bruxo através da Ordem da Fênix. Só que nesse cenário da teoria está muito mais difícil convencer as pessoas que Voldemort realmente retornou, porque o Cedrico não morreu. É só a palavra do Harry e do Dumbledore contra todos. Além disso, como no ano anterior, na teoria, a Rita Skeeter não foi descoberta, ela contribui bastante ali pra campanha mentirosa do Profeta Diário em relação ao Harry, ao Dumbledore e ao retorno do Voldemort. Ninguém sabe que ela é uma animaga ilegal, nem nada do tipo. A primeira mudança mais significativa que acontece aqui na teoria é quando o Harry acaba cruzando com o Lucius Malfoy lá no Ministério da Magia antes da audiência. O Lucius ainda provoca o Harry chamando ele de Potter Patrono, só que diferente da história original, o Harry não debocha sobre o Lucius ser um comensal e estar no cemitério. Ele debocha com uma pergunta em tom provocativo se ele estava impressionado que não era só o Draco que conseguia conjurar um patrono. Isso pega o Lucius de surpresa porque ele não sabia que o Draco era capaz de fazer isso, não sabia sobre as aulas que o Draco teve com o Lupin no ano anterior, e pra você que tá estranhando o Draco ter aulas de patrono com o Lupin em Prisioneiro de Azkaban, eu recomendo que você assista os episódios anteriores da teoria, porque, como eu disse, estão interligados. Então isso deixa o Lucius chocado. Isso porque o patrono é um feitiço de luz, que bruxos das trevas não conseguem produzi-lo, e o Draco, sendo filho de um comensal da morte, em tese não deveria conhecer um feitiço tão puro, porque não condizia com a família dele. Isso segundo a teoria. Ron e Hermione ainda são nomeados monitores da Grifinória. O Harry, mesmo estando na Sonserina, não é nomeado monitor da Sonserina, mas é nomeado capitão do time de quadribol. Como Marcus Flint, segundo o autor da teoria, tinha se formado no ano anterior, então o título de capitão estava vago, e o Dumbledore nomeia o Harry como capitão como uma forma de protegê-lo de seus colegas sonserinos. Isso porque a maioria dos sonserinos são filhos de comensais da morte, então eles provavelmente sabem do retorno do Voldemort, eles podem ficar contra o Harry, podem acabar tentando alguma coisa contra o Harry, então o Dumbledore coloca ele nessa posição de poder ali pra proteger ele dentro da Sonserina. No Expresso de Hogwarts, o Harry ainda vai se sentar com a Gina, o Neville e a Luna, só que nessa parte, a Cho não aparece e o Harry não fica todo desconcertado, porque a Cho está namorando com o Cedrico está vivo. Então o Harry não fica envergonhado por ter pus de Mimbletônia espalhado por toda a cabine. E também porque, segundo a teoria, o Harry não tem nenhum sentimento pela Cho, quem tem é o Ron. A próxima grande mudança que aconteceria é o fato do Harry ver Testralhos. Como ele não presenciou a morte do Cedrico no ano anterior, então ele não vê Testralhos, logo ele não tem uma conexão com a Luna, porque é justamente no momento em que o Harry vê Testralho pela primeira vez ali e a Luna fala com ele sobre ele não estar louco, nem nada do tipo, que eles têm uma certa conexão ali na história. No banquete inaugural, outra grande mudança é que o Draco
confronta o Harry a respeito dele passar a informação sobre ele ser capaz de conjurar um patrono para o Lucius, o que deixa o Draco perturbado porque ele estava escondendo isso do seu pai, mas o seu pai não ficou tão frustrado com isso. Na realidade, ele ficou feliz porque poderia servir como um disfarce para eles, já que o Draco poderia conjurar um patrono. Isso seria de serventia quando ele se tornasse um comensal da morte, assim como o Lucius. Outra grande mudança que ocorreria é que na aula da Dolores Umbridge, o Harry não estaria presente na primeira aula, porque ele estava na Sonserina, então quem estava na aula era a Grifinória. E o que leva o Harry a acabar levando detenção e tudo é que a Hermione fica com a mão levantada ali, querendo responder e tal, e acaba instigando na discussão que o Harry fala que o Voldemort havia retornado, enfim, que o Cedrico não morreu num acidente. Então, como o Harry não tá nessa aula, não tem essa discussão. O que acontece é que o Ron é que acaba defendendo o Harry nessa ocasião e ele é quem recebe a detenção. É ele quem fala que o Voldemort retornou sim, que o Harry estava dizendo a verdade, enfim. E é o Ron quem acaba sendo torturado na detenção da Umbridge, tendo a sua mão marcada pelas palavras "eu não devo contar mentiras". O Harry fica extremamente irritado com essa informação e vai confrontar a Umbridge. E aí ele acaba recebendo uma detenção também. Com o fato do Ron estar cumprindo detenção, ele acaba perdendo o seu lugar no time de quadribol. A Gina faz o teste e entra no lugar dele como apanhadora, já que nessa teoria o Ron é apanhador da Grifinória. Até porque o Ron, segundo a teoria, está com a mão machucada ali, né, fazendo a detenção, enfim. Só que aí a Angelina Johnson, que é a capitã do time de quadribol da Grifinória, oferece a vaga de goleiro pra ele. E aí o autor da teoria até inventou um diálogo aqui, onde a Angelina Johnson fala que o Ron era tão bom voando, que ele já não era mais tão pequeno, né? Ele já tava grandalhão e acho que ele se daria melhor como goleiro, que se ele quisesse a vaga é dele. Porque faz muito sentido mesmo você não jogar como apanhador, já que sua mão tá machucada, mas jogar de goleiro, que você convenientemente agarra a bola com as mãos, né? Enfim, Crabbe e Goyle não entram no time de quadribol da Sonserina, porque o Harry é o capitão, né? E como acontece na história original, eles acabam sendo batedores, mas nessa teoria eles não são. Só que como o Harry também tá cumprindo as detenções, o Draco acaba substituindo o Harry como capitão. E é o próprio Harry quem escolhe o Draco pra ser capitão como uma oferta de paz pra se desculpar que ele acabou soltando a informação sobre a capacidade do Draco de conjurar um patrono, e o Draco aceita. E aí, como uma retribuição dessa oferta, o Draco conta pro Harry que o Lucius realmente reconheceu o Sirius na plataforma 9 3/4, transformado em cão, ali na forma animago, como acontece na história original, né, que o Sirius vai acompanhar o Harry lá na plataforma 9 3/4 e o Harry fica com medo de terem reconhecido ele, e aí o Draco conta que, na teoria, realmente o Lucius reconheceu o Sirius. A partir daí, os eventos correm como na história original. Umbridge ainda se torna Alta Inquisidora, faz inspeções nas aulas. A diferença é que o Harry não presencia as inspeções nas aulas da Minerva e da Trelawney. Mas são nessas inspeções que a Hermione pensa no Harry como um professor, que ele seria um bom professor para ensinar as coisas que eles estavam sendo privados de aprender. E aí o Harry pensa e acaba aceitando. A primeira reunião da Armada de Dumbledore, que acontece no Cabeça de Javali antes de ser a Armada de Dumbledore, acaba sendo um pouco diferente também, já que o Cedrico está presente e a Cho não tava muito afim de estar naquele lugar, mas ela só tava porque o Cedrico tava. Ela queria fazer outra coisa mais interessante, segundo o autor da teoria, porque tava entediante aquilo. E apesar de menos pessoas acreditarem no Harry sobre o retorno do Voldemort, ainda tava bem cheia essa reunião, pré-reunião da Armada de Dumbledore, porque as pessoas estavam com raiva da Umbridge. E o fato do Cedrico, que era bem popular, ter ido também, acaba fazendo as pessoas darem um voto de confiança no Harry. O Cedrico ainda valida muitos feitos do Harry nessa reunião, como o fato dele controlar o basilisco, no caso que ele não matou o basilisco, né, nessa teoria, e aí usou o basilisco na segunda tarefa do torneio tribruxo, enfim. De qualquer maneira, as reuniões são proibidas pela Umbridge, então eles estavam correndo riscos, o time da Grifinória estava correndo risco, porque o Ron estava na armada, a Gina estava na armada, o time de quadribol da Sonserina também estava correndo risco, então o Harry acaba não contando tanto com o apoio dos alunos da Sonserina na armada. Outra grande mudança que acontece é quando o Harry vai falar com o Sirius na lareira, ele fala no salão comunal da Sonserina, ao invés de falar no da Grifinória, junto com o Ron e com a Hermione, e aí a Umbridge ainda apanha o Harry, o Sirius consegue escapar, e o Draco presencia, ele acaba ouvindo tudo isso, e o Harry acha que o Draco pode contar pro pai
pai dele, só que o Draco simplesmente finge que não ouviu nada e ainda dá uma sugestão pro Harry sobre o local que eles podiam usar para fazer as reuniões da armada de Dumbledore e sugere a Câmara Secreta, já que era secreta. Além disso, para transportar os alunos rapidamente de volta para o castelo, após o fim das reuniões, o Harry utiliza o basilisco, fazendo uma espécie de transporte de basilisco. Os alunos montados neles e como se fosse um metrô de basilisco. As reuniões da armada de Dumbledore então ocorrem normalmente, o Harry sendo escolhido como líder. Apesar de alguns alunos da Lufa-Lufa argumentarem que o Cedrico devia ser o líder, o próprio Cedrico vota no Harry e acaba com a confusão. Então, enquanto eles estavam ali aprendendo, duelando, enfim, o Cedrico estava fazendo par com a Cho e o Ron estava fazendo par com a Hermione. E aí o Harry decide trocá-los ali, porque ele fazia essa dinâmica de trocar os pares, né? E aí a Cho acaba fazendo par com a Hermione e o Cedrico acaba fazendo par com o Ron, porque o Harry também queria, no fundo, que o Ron derrotasse o Cedrico pra Cho ver isso, já que o Ron gostava da Cho. Na primeira partida de quadribol do ano, a Sonserina não faz uma campanha vexatória contra o Ron, igual acontece na história original, até porque o Harry é o capitão da Sonserina e ele não permitiria isso. O jogo acaba empatado porque o time da Grifinória estava em vantagem de habilidade com os jogadores, mas o Harry apanha o pomo de ouro, então fica 150 a 150, e mesmo com o empate, o Ron é tratado com muito carinho pela galera da Grifinória por conta do jogo, já que ele jogou muito bem, enfim. Na história original, é logo após esse jogo que eles são proibidos de jogar quadribol, o Harry, o Fred e o George, porque eles batem no Draco, né? Só que nessa história isso não acontece. Na história original também, mais tarde naquela noite do jogo, a Hermione vê através de uma janela do salão comunal da Grifinória que o Hagrid havia voltado. Então ela, o Harry e o Ron correm pra vê-lo e aí eles conversam sobre os gigantes e tal. Como nesse caso o Harry tá na Sonserina, isso não acontece. O Ron e a Hermione não vão até o salão da Sonserina pra chamar o Harry pra eles irem na cabana do Hagrid, então eles acabam indo no dia seguinte. E isso é até bom, porque a Umbridge não vê as pegadas ali que eles deixaram embaixo da capa de invisibilidade quando eles estavam indo ver o Hagrid. Na aula do Hagrid sobre testralhos, ainda acontece uma grande mudança, que é o Harry não ver os testralhos, mas aí tem o Neville que consegue ver e também um outro garoto da Sonserina. E aí logo depois acontece a última reunião da armada de Dumbledore antes do Natal, que na história original rola o beijo entre o Harry e a Cho, só que nessa história isso também não acontece. Porém, no final dessa reunião, a Hermione vai agradecer ao Harry e acaba dando um abraço e um beijinho na bochecha dele. E ele tem uns sentimentos conflitantes sobre isso, ele não sabe direito como ele se sente, fica se perguntando se era um beijo na amizade ou era algo a mais. Vocês estão entendendo pra onde essa teoria vai, né? O Harry ainda tem o sonho com a Nagini atacando o Sr. Weasley, o Sr. Weasley é atacado, só que dessa vez é o Draco quem acorda com os gritos do Harry e é o Draco quem corre pra chamar o Snape, que é o diretor da Sonserina. E aí o Harry é levado lá pra sala do Dumbledore e depois ele e os Weasley são levados pro Largo Grimmauld, como acontece na história original. Só que como Crabbe e o Goyle dividem dormitório com o Harry, eles acabam contando sobre isso pros pais, que são comensais da morte, e contam pro Voldemort, e aí o Voldemort acaba descobrindo sobre a relação que eles têm ali, o Harry e ele, né? Que na história original ele descobre sozinho. Os eventos nos Senmungos acontecem praticamente da mesma forma. Arthur Weasley fica bem, o trio encontra o Gilderoy Lockhart, encontram o Neville com a avó e os pais. O Harry fica ainda mais preocupado com sua ligação com o Voldemort pelo fato dele ser da Sonserina. Isso adiciona mais um ponto ali pra ele se preocupar. Mas a Gina acalma ele e explica como é ser possuída pelo Lord Voldemort, que ela acabou sendo possuída por um período ali em Câmara Secreta, mesmo tendo sido o Draco a ser levado pra Câmara Secreta, né, nessa teoria, né, e não a Gina, ela acaba acalmando um pouco ele ali. O Harry começa a fazer as aulas de oclumência com o Snape, e apesar do Snape nessa teoria não tratar o Harry tão mal, por ele ser um brilhante aluno da Sonserina, o Harry ainda não vai bem porque ele não tem talento pra esse ramo da magia, enfim, só que as aulas continuam normalmente. Quando eles vão pra Hogsmeade, na história original, a Hermione e o Harry se encontram com a Rita Skeeter pra ela fazer uma entrevista ali, né, pra contar a verdade, e essa entrevista vai pro Pasquim. E a Rita Skeeter só faz isso porque ela tá sendo chantageada pela Hermione, que descobriu o segredo dela, né, dela ser uma animago e tal. Só que na teoria, essa entrevista também acontece, mas não porque a Hermione tá chantageando ela, porque o Harry quis pagar
pagar pra fazer isso. Ele pagou pra Rita Skeeter pra ela poder fazer essa entrevista e publicar. Então a entrevista sai no Pasquim, a edição é um sucesso, a edição é proibida em Hogwarts pela Umbridge, só que o Draco fica meio assim num sentimento meio confuso porque o nome do pai dele é citado ali como Comensal da Morte, né? E aí o Harry começa a ser maltratado por conta dessa entrevista ali pelos Sonserinos, enfim. E aí os eventos seguintes acontecem praticamente da mesma forma. A Trelawney ainda é demitida, o Firenze passa a ser professor de adivinhação, a armada de Dumbledore é descoberta, só que dessa vez não é a Marieta quem dedura, é a Cho Chang. E o motivo é porque ela tava se sentindo colocada em segundo plano pelo Cedrico, que tava bem aplicado ali na armada de Dumbledore, e aí ela acaba dedurando. O Dobby ainda consegue avisar com antecedência e os outros alunos conseguem fugir da câmara secreta por diferentes canos e saindo em outros banheiros, porém o Harry ainda é pego pelo Draco e é levado pro escritório do Dumbledore, onde o diretor ainda foge. E aí, segundo o autor, logo depois o Draco, que fazia parte da brigada inquisitorial, fala pro Harry que ele não teve escolha, que ele teve que fazer aquilo porque a Umbridge escolheu ele pra ser da brigada, porque ele era um Malfoy, enfim, e ele tinha que ter feito aquilo. O Fred e George ainda tacam o terror, né, fazendo os preparativos pra eles abandonarem a escola, e eles atiram o Montag dentro do armário sumidouro. Só que o armário sumidouro não tá quebrado, porque o armário sumidouro só é quebrado em câmara secreta porque o Harry, voltando de um treino do time de quadribol da Grifinória, na história original, né, ele suja tudo de lama e aí ele vai parar na sala do Filch, e aí o Nick, quase sem cabeça, fala pro Pirraça distrair, e aí o Pirraça joga o armário que ficava ali num corredor de Hogwarts, faz um barulhão, o Filch vai ver o que é, o armário quebra. E é por isso que o Montag fica preso no limbo, isso na história original. Então, como o armário não tá quebrado, o Montag acaba saindo só na Borgin & Burkes, quando o Fred e o George colocam ele lá dentro. E também a aula do Harry de oclumência não é interrompida, porque é justamente quando o Montag reaparece que o Draco vai lá, chama o Snape, sai da sala e o Harry acaba tendo acesso às memórias ali, onde ele vê os marotos fazendo o que eles faziam com o Snape. Só que ele não vê nada disso, porque o Snape não sai da aula, eles têm a aula normal ali, já que não aconteceu nada com o Montag. Só que o armário não fica funcionando por muito tempo, porque na saída triunfal do Fred e do George, como eles falam pro Pirraça tocar o terror em Hogwarts, uma das coisas que o Pirraça faz é ir lá e destruir o armário, assim, não intencionalmente, vou destruir o armário, mas só porque na teoria, aqui no enredo dessa teoria, pra ela funcionar, com certeza ele teria que quebrar o armário pra fazer alguma coisa acontecer de uma forma completamente previsível. Enfim, por mais que o Harry continue tendo as aulas de oclumência ali, ele não consegue fechar a mente, uma porque ele queria ver o que o Voldemort tava pensando, ele queria, por um lado, saber o que era, ele via isso como uma vantagem, queria saber o que o Voldemort tava procurando. O Harry e a Hermione ainda vão na Floresta Proibida pra ver o Grope, o irmão do Hagrid, isso acontece enquanto tá tendo um jogo da Corvinal contra a Grifinória, e o Harry é da Sonserina, ele sai, a Hermione tava lá na torcida, acaba saindo pra ir ver também. A Corvinal perde a final e, segundo o autor da teoria, a Cho tava ofuscada na partida, ela não queria ser vista por estar com a cicatriz ali, com várias espinhas e furúnculos na cara, formando a palavra dedo duro, porque ela entregou a armada de Dumbledore, né? E o Cedrico também termina com ela, depois dela trair a armada, e o Ron também perde o interesse nela. Os nomes ocorrem normalmente, como na história original, com a diferença de que o Harry fica impressionado com os feitiços defensivos que o Draco sabe, e o Draco também ganha ali uns pontos extras por conjurar o patrono. A emboscada do Hagrid ainda acontece ali durante o exame de astronomia, a Minerva ainda é atingida também e mandada pro Senmungus, e aí o Harry ainda tem a visão do Sirius sendo torturado. Aí ele vai com a Hermione lá, verifica se o Sirius estava em casa, o Sirius não tava, só que ao invés dele sair correndo, ele vai falar com o Snape, porque o Snape era diretor da Sonserina, ele era da Sonserina, e ele sabia que o Snape era da Ordem da Fênix, ele vai lá, conta com o Snape, fala pra ele, o Snape ouve, só que o Snape fala pra ele que era tolice isso, porque o Voldemort e o Sirius, que eram os homens mais procurados do mundo, não estariam no Ministério da Magia em plena luz do dia. Então o Harry não leva os avisos do Snape a sério, ele vai lá e bola um plano pra tentar ir resgatar o Sirius. E assim como na história original, o Harry reúne o Ron e a Hermione pra bolarem um plano pra salvar o Sirius, mas a Hermione convence ele a ver se o Sirius estava no Largo Grimmauld, se tudo não era uma visão que o Voldemort tava fingindo ali só pro Harry cair, se não era uma armadilha. E aí eles vão lá na lareira da Umbridge, e aí o monstro confirma que o Sirius havia sido capturado, e a Umbridge nesse momento acaba apanhando o Harry e seus amigos. Porém, nessa parte, não é o Neville que fica de guarda, é o Cedrico, que derruba alguns membros da Brigada Inquisitorial, só que acaba sendo dominado. A Umbridge tenta chamar o Snape pra usar Veritaserum no Harry, só que o Snape não estava no momento porque ele foi justamente verificar se o Sirius estava bem. Então, quando ela vai usar a Maldição Cruciatus no Harry pra soltar a língua dele, o Draco interrompe, o Draco acaba estuporando ela, estupora os outros membros da Brigada Inquisitorial, fala pro Harry pra estuporá-lo, já que ele iria falar que alguém roubou sua varinha e estuporou
todos eles ali. Então o Harry estupora o Draco pra ficar convincente. E aí eles vão pro Ministério da Magia. O Cedrico, o Ron, a Hermione, a Gina e a Luna. Eles vão de vassoura. O Cedrico sugere eles irem de vassoura, né? Então o Harry pega a vassoura dele que tava confiscada com a Umbridge. Enfim, o Ron e a Gina também invocam suas vassouras. E como a Luna e a Hermione não possuíam vassouras, e a Hermione também detestava voar de vassoura, a Luna faz um som estranho, convoca um testralho da floresta e elas voam juntas num testralho. No Ministério da Magia, eles conseguem chegar até o Departamento de Mistérios, pegam a profecia. Tudo acontece mais ou menos como na história original, só que no momento em que o Harry pega a profecia, Lucius Malfoy mata Cedrico Diggory. Aí o Lucius fala pro Harry entregar a profecia, tudo que acontece ali, a Ordem da Fênix chega, o Voldemort é descoberto, tudo acontece. A única diferença é que o Neville não está no Departamento de Mistérios, o Cedrico que está, e o Cedrico é morto. O Sirius também morre, tudo acontece como é na história original. Então, depois dos acontecimentos, uma vez salvos, seguros na escola, menos o Cedrico, no encerramento ali de final do ano, Dumbledore fala mais uma vez sobre o retorno do Voldemort, sobre o Cedrico ter sido morto por ele, e ele dá a Taça das Casas em homenagem à morte do Cedrico pra Lufa-Lufa. Enfim, e é assim que acabaria a Ordem da Fênix. Mano, agora vamos à parte que vocês esperam, né? O que eu acho dessa teoria. No começo a teoria, não no começo dessa parte de Ordem da Fênix. No começo a teoria tava interessante lá em Pedra Filosofal, mas agora tá assim, é cada bizarrice que tem acontecido nessa teoria que, pô, eu não consigo nem explicar, mas vamos pontuar as paradas que pra mim não fazem sentido. Primeiro, o fato do Harry debochar ali com o Lúcio sobre o patrono do Draco. Pô, isso pra mim não faz tanto sentido, tá ligado? Já que o Harry e o Draco têm uma certa relação respeitosa nessa teoria, pra que o Harry ia usar o Draco pra atacar o Lúcio nesse momento, sabe? Eu acho que não faz tanto sentido, partindo da construção da própria teoria de como os personagens estão com as suas características totalmente diferentes da história original. Beleza. Outra parte que pra mim não faz sentido. A parte do lance do Ron, tipo, não, o Ron defendeu o Harry na aula ali e tomar detenção, e aí ele não pode jogar de apanhador porque, beleza, ele tá de detenção, ok, mas porque a mão dele tava machucada ali, mas aí ele pode jogar de goleiro. Não fez nem sentido, mas beleza. Outro ponto que pra mim também não fez tanto sentido é o fato deles usarem a Câmara Secreta como base da armada de Dumbledore, e depois quando eles são pegos ali pela Umbridge, pela Brigada Inquisitorial, o Dobby vai lá e avisa antes. Primeiro que o Dobby só avisa o Harry que a Umbridge e a Brigada tá indo até eles porque o Harry estava na Sala Precisa, e é o Dobby quem fala sobre a Sala Precisa para o Harry. Onde o Dobby entra nessa parte aqui, já que foi o Draco quem sugeriu a Câmara Secreta pra eles treinarem, e o Dobby nem sequer é citado na teoria. Como que o Dobby simplesmente aparece, o Dobby sabe que eles estão na Câmara Secreta e simplesmente aparece e fala, a galera tá vindo aí, vai te pegar. Não faz sentido. Mas outra coisa que pra mim, uma das coisas que, assim, disparado não fez sentido é o fato do Harry pagar a Rita Skeeter pra ela fazer uma entrevista com ele. Pô, primeiro que o Harry, apesar de toda a campanha difamatória do Profeta Diário e tudo, é a Hermione quem convence o Harry a fazer a entrevista pro Pasquim. Segundo, se a Rita Skeeter tava trabalhando pro Profeta Diário na campanha difamatória contra o Harry, por que motivos ela aceitaria fazer uma entrevista pro Pasquim, onde teria o nome dela na entrevista, tá ligado? Tipo, não faz o mínimo de sentido. Ela iria jogar toda a carreira dela com o Profeta Diário fora, principalmente ela estando na crista da onda, porque ela não foi descoberta como animaga. Ela não teve o seu segredo revelado. Então ela tava ali, à torta e à direita, soltando as informações, as mentiras e ajudando na campanha difamatória contra o Harry e o Dumbledore. E o Harry, gente, sinceramente, vocês acham... O Harry, ele andava com as roupas tudo rasgada. Ele cagava pelo fato dele ter dinheiro. Ele cagava pelo fato dele ser rico. O Harry pagou porque ouro não faltava pra ele. Como que eles iam fazer uma reunião com a Rita Skeeter, tá ligado? Tipo, como? Por que a Rita Skeeter aceitaria isso? Tipo, beleza, a Rita Skeeter até poderia aceitar porque o Harry, menino que sobreviveu, papapá. Mas, mano, como? Por que ela iria pegar essa entrevista e iria publicar ali no Pasquim, mano? Tipo, não faz sentido na construção da própria teoria, tá ligado? E assim, eu duvido que o Harry pagaria pra Rita Skeeter fazer isso. Eu duvido que ele tenha falado assim, eu vou pagar a Rita Skeeter
porque eu quero contar o meu lado da história ali. Mano, não faz sentido, tá ligado? Não faz sentido. Agora, outra coisa, o Neville não estar presente na batalha do Departamento de Mistérios, na batalha no Ministério da Magia. O Neville é o personagem que tem uma grande evolução nessa parte da história e ele fica muito mais motivado pelo retorno do Voldemort, porque os seus pais também eram vítimas do Voldemort e da Primeira Guerra Bruxa. Os comensais responsáveis pelo estado de saúde dos pais do Neville, e isso faz o Neville ficar ainda mais motivado. Por que que o Neville não tá na armada de Dumbledore? Por que que o Neville não tá na luta no Departamento de Mistérios, no Ministério da Magia? E o Cedrico, que não tinha nada a ver, que não foi afetado pela guerra, não foi... Pode ter sido afetado, pode ter tido gente na família dele que morreu, beleza, mas ele tinha pai e mãe, sabe? É uma diferença gigantesca. Então, assim, cara, não faz o mínimo de sentido. E aí, convenientemente, tipo, o armário sumidouro quebra depois que o Pirraça vai lá e toca o terror na escola, porque o Fred e o Jorge mandou, convenientemente, porque isso eu tenho certeza que eles vão usar no próximo episódio da teoria de Enigma do Príncipe, com certeza eles vão usar. O Ron gostando da Cho é um bagulho que não tem nada a ver, tá ligado? Tipo, mano, pelo amor de Deus, a Cho, não, poxa, meu namorado não tá me dando atenção, eu vou aqui simplesmente caguetar todo mundo que tá numa luta contra um regime opressor e ditatorial e tem a intenção de salvar vidas, lutar contra Voldemort. Não, com certeza, com toda certeza, o namoradinho dela não ligar pra ela é muito maior que isso. Com certeza, sabe? Tipo, mano, é ofensivo até, tá ligado? Enfim, esses são os pontos mais sem sentido pra mim nessa teoria. Mais uma vez, eu estou falando sobre a teoria, beleza? Mano, somente sobre a teoria. Tenho o maior respeito pelo trabalho dos caras do Super Carlin Brothers, eles fazem teorias muito legais, mas essa do Harry na Sonserina, eles forçam muitos pontos pra encaixar ali, tá ligado? Na narrativa da história. Forçam muito. E o Draco bonzinho dessa teoria, pra mim não desce, mano. Beleza, eu já falei que eu não vou criticar isso, porque como ele tá sendo construído na teoria, então nem faz sentido comparar com o personagem original, mas não me desce, velho. Não me desce. Mas é isso, me conta aí o que... mano, essa eu vou ter que falar. Usar o basilisco de transporte pros outros alunos, como se o olhar do basilisco não matasse mais. É como se o Harry tivesse neutralizado, tá ligado? O olhar do basilisco simplesmente não mata mais o olhar do basilisco. Imagina a cena aí, os alunos tudo montado no basilisco, sendo transportado entre os canos. Isso também. Não, indo pelos canos ali. Tipo, mano, que é o mal correndo pelos encanamentos do castelo? O basilisco não saía por todos os encanamentos da escola. O basilisco saía por onde era a entrada ali da Câmara Secreta, que era escondida. Enfim, mas me conta você o que você acha dessa... O que você achou dessa quinta parte da teoria, como seria Harry Potter e a Ordem da Fênix se o Harry estivesse na Sonserina. Eu não quero nem ver Enigma do Príncipe como vai ser. Mas já que eu comecei a analisar essa teoria, eu vou terminar, né? Eu vou terminar. E eu sei, ninguém me obrigou a analisar essa teoria. Eu tô fazendo único e exclusivamente porque eu quero. Só que é uma teoria forçada e até é meio cômico as coisas que tem nela. Enfim, deixa a sua opinião aqui sobre a teoria. Como sempre, o vídeo original tá aqui na descrição. Se você quiser assistir ele original em inglês, fica à vontade. Inclusive, recomendo que você assista. Vai lá assistir o vídeo original no canal do Super Carlin Brothers, porque isso daqui, claro, é um resumo da teoria, um resumo dos pontos importantes que ele levanta da teoria. Então, se você ver a teoria original, o jeito que ele tá falando, como ele construiu, talvez faça mais sentido pra você. Enfim, a gente se vê no próximo episódio do Caldeirão Furado e até lá, mal feito, feito.